Ótimo. Perfeito. Então, como eu falei aqui para vocês, nossos conteúdos prático, rápido, estratégico, para que a gente tire o melhor dos conteúdos por aí, né? Do que a gente vai mostrar. Dominando o tráfego é o tema, né? Então, sejam muito bem-vindos, né, para esse tema, Dominando o Tráfego. Eu tô super feliz que vocês estão por aqui, quem conseguiu participar. Espero que ainda tem gente que acaba entrando no meio, mas que não perca conteúdo valioso que vai ser entregue aqui hoje. E hoje a gente vai falar de algo que pode acelerar de verdade o crescimento do seu negócio no digital. Eu estou aqui com um dos meus especialistas em tráfego, o Natan, que vai conduzir grande parte do conteúdo técnico com a gente, e vamos mostrar para vocês como usar o tráfego pago para crescer rápido e principalmente com resultado real. Nada de achismo e nada de desperdício de dinheiro. Então, fica com a gente que vem conteúdo valioso por aí. Bora, Natan, pode me interromper aqui, tá? No decorrer da minha apresentação. Vamos ser os mais objetivos possível, pois o tempo de todos aqui é muito valioso, por isso eu trouxe o conteúdo rico aqui para vocês tirarem as dúvidas que tiverem. Podem me interromper, tá, Natan? Se quiser me interromper no decorrer que eu vou falando, mas é isso. Nesse encontro... Perfeito, sem problema. Obrigada. Nesse encontro, a gente vai entender exatamente o que é tráfego pago e a gente vai mostrar como aplicar essa ferramenta poderosa no seu dia a dia. Também vamos ver as diferenças entre tráfego orgânico e pago, para você saber como apostar em cada um. E, claro, a gente vai esclarecer aquela dúvida que muita gente tem e o tal do turbinar ou impulsionar no Instagram. Serve ou não serve? No fim, você vai sair daqui sabendo exatamente como investir seu dinheiro com inteligência para fazer seu negócio crescer sem perder nenhum centavo. É muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Então, o que é tráfego pago? O básico aí para a gente ir entendendo. No começo vai ser assim, meio básico, e depois a gente vai aprimorando, tá bom? Vamos começar pelo básico, então. Tráfego nada mais é do que o número de pessoas que chegam até você, seja no seu site, seja no perfil, ou em qualquer página sua. Esse público pode vir de dois jeitos: organicamente, ou seja, sem pagar nada, gratuitamente, com conteúdo que as pessoas gostam e compartilham naturalmente. Ou então através do tráfego pago, que é quando você investe em anúncios para alcançar mais gente. O tráfego orgânico é aquele que vem naturalmente, sem você precisar gastar dinheiro. É quando você posta algo que chama atenção, que as pessoas compartilham, que viraliza. Então, pode ser um post no Instagram, pode ser um Reels, que a galera gosta, né? O pessoal que te encontra no Google porque seu site está bem posicionado, ou até aquela indicação de cliente feliz que fala de você para os amigos. Esse tráfego é importante porque constrói a autoridade, mas geralmente é mais devagar e depende do seu esforço constante. Já no tráfego pago, é quando você investe um dinheiro para fazer seu conteúdo ou produto chegar na frente das pessoas certas mais rápido. Pode ser anúncio no Instagram, no Google, no YouTube, no Facebook. A grande vantagem é que o alcance é imediato e você consegue segmentar seu público de forma precisa, escolhendo idade, localização, interesses, comportamento. Isso tudo ajuda para ter resultado mais rápido. Mas, claro, tem que lembrar que isso envolve investimento financeiro e precisa de um mínimo de conhecimento técnico para não jogar dinheiro fora. Não é mesmo, Natan? Então, tráfego pago, a diferença, né, entre tráfego pago e tráfego orgânico. Para você entender bem as diferenças, olha essa tabela direitinho. O tráfego orgânico não custa nada, mas ele é mais lento e o alcance depende do engajamento que você consegue. Tipo, quantas pessoas curtem, comentam, compartilham seu conteúdo. Já o tráfego pago tem um custo diário. Pode começar com valores baixos e o impacto é imediato. E o impacto é mais imediato, né? Você
escolhe exatamente quem vai ver seu anúncio. Além disso, no orgânico, o controle é limitado. Você não consegue garantir que vai chegar em todo mundo que quer. Enquanto no pago, o controle é total. Você segmenta quem vai ver sua mensagem. E outra coisa, a indicação de compra no orgânico costuma ser direta. E é mais aquela construção de relacionamento. Já no pago, a indicação é direta, né? O orgânico indireto e o pago mais direto. A pessoa vê o anúncio e já é convidada a comprar, agendar ou agir da forma que combine com a sua estratégia. Pode passar o slide, por favor. Quando investir em tráfego pago? Eu sei que você deve estar se perguntando aí, quanto faz sentido investir em tráfego pago? É simples. Quando você tem clareza do que quer vender, quando quer aumentar suas vendas e acelerar os resultados, quando quer testar um produto ou uma oferta nova, ou quando simplesmente quer crescer mais rápido do que o orgânico. O tráfego pago é uma ferramenta que, se usada com estratégia, dá uma impulsionada, com certeza, que faltava no seu perfil. O que você precisa para começar? Para começar no tráfego pago com sucesso de verdade, você precisa de alguns ingredientes. Primeiro, um objetivo claro. Pode ser vender, captar contatos ou gerar engajamento. Depois, uma estratégia que está alinhada com o seu orçamento para não exagerar nem ficar curto demais. Também é essencial ter uma página de destino pronta, seja um site, uma landing page, um WhatsApp ou o seu perfil, onde a pessoa vai chegar depois de clicar no anúncio. Então, precisa ter uma página direcionada. A mensagem tem que ser atrativa, com uma imagem, um vídeo ou um texto que chama atenção e convença. E, claro, você vai precisar de uma ferramenta para criar e gerar esses anúncios, tipo Meta Ads, o Google Ads, entre outros, né? Vamos falar os mais simples aí. Já o Turbinar, no Instagram, uma dúvida que sempre aparece é sobre ele, né? Turbinar é um atalho que o próprio aplicativo oferece para você impulsionar seus posts rapidinho, sem precisar entrar no gerenciador. A vantagem é que é fácil e rápido, ajuda a aumentar a visibilidade do seu conteúdo, mas ele é mais para engajamento, para reconhecimento. O problema, a segmentação é limitada. Você não escolhe objetivos específicos, tipo conversão, e os dados que aparecem são bem básicos. Você não consegue mensurar nem ajustar de alguma forma. Então, minha dica para você é: use o Turbinar para testes rápidos ou reforçar posts que já estão indo muito bem. Para estratégias de verdade com resultados consistentes, precisa usar o gerenciador de anúncios, tá? Espera só um minuto, gente. Desculpa, pessoal. Já no próximo slide, a gente vai falar como criar um anúncio eficiente. Então, para criar esse anúncio que realmente funciona, a primeira coisa é ter um criador. Ô, Natan, por favor, pode me interromper, hein? Se eu estiver falando alguma besteira, você que é especialista aqui. Eu sou... Tá bom, pode deixar. Estrategista e gente que sabe fazer tem um monte, né? Mas quem faz mesmo aí... São poucos. Você pode... E são poucos. Eficientes são poucos. Então, tem toda a liberdade de me interromper se eu estiver falando alguma asneira, tá? Tá bom, sem problema. Então, para que funcione realmente, né, para esse anúncio funcionar, a primeira coisa é ter um bom criativo e que chame atenção. Pode ser uma imagem, um vídeo, como eu falei, e um carrossel também com várias imagens. O texto precisa ser direto, mostrando claramente o benefício para quem vai ver. E não esquecer da chamada para ação. Um tipo, compra agora, saiba mais, fale conosco, agende sua consulta. Tem que estar condizente o criativo
com com a chamada para ação. O público tem que ser bem segmentado, considerando interesse, localização, idade e comportamento. E o orçamento, comece pequeno, com algo de 6 a 20 reais por dia, para testar e ir ajustando. Então, não esquecer que, pelo menos por 30 dias, você tem que manter diariamente um valor de investimento e ser consistente com isso. Então, não faça tráfego um mês, depois pare mais um mês, depois volta. Tem que manter consistência para otimização da campanha e os testes, para fazer teste, para ir ajustando a campanha. Não é resultado imediato, porque tem otimização, tem um monte de porquês aí que a gente precisa ir ajustando conforme o decorrer dos dias, semanas, e ir ajustando sempre que possível. Não dá para também ficar ajustando campanha sempre que der na telha, né? Tem que ir vendo o resultado e ir ajustando. Erros comuns em tráfego pago. Agora, gente, eu quero ajudar a evitar esses erros que eu vejo todo mundo cometendo. Anunciar sem ter um objetivo definido, turbinar tudo sem pensar numa estratégia, não analisar os resultados para poder fazer esses ajustes, não testar diferentes criativos, para a gente descobrir o criativo garanhão ali, a gente tem que testar novos criativos, né? E também um erro é querer resultado imediato sem montar o funil de vendas. Então, o funil de vendas é muito importante para não cometer erros básicos e ir investindo dinheiro porque está tendo um resultado ou outro. Se você fizer direitinho, você consegue ter mais resultados do que esse mínimo que às vezes você está conseguindo sem ajustar campanhas, sem ter uma estratégia, sem ter o funil de vendas montado. Essas atitudes só fazem você perder dinheiro e tempo, que é o mais valioso. Pode passar o slide, por favor. O poder do funil com tráfego pago, que é o que eu falei, ter um funil de vendas. Falando em funil, gente, ele é a chave do sucesso para qualquer estratégia de tráfego. Eu vou explicar direitinho aqui para vocês o que é o topo do funil, né? O que é esse funil completo, já começando pelo topo do funil. A gente trabalha para atrair pessoas que ainda não conhecem você, o seu serviço ou produto. Aqui o objetivo é educar e gerar interesse, mostrar que você tem uma solução para o problema delas. Então, é importantíssimo que você lembre de se conectar com essa pessoa primeiro e atrair o máximo de pessoas possível nesse topo de funil. Um exemplo, Reels educativos e de conexão que entregam valor e fazem a pessoa começar a te acompanhar. Vou tomar uma aguinha aqui que secou minha boca. Já o meio do funil é para engajar, né? Então, a gente precisa engajar esse público e aquecer esse público, que já te conhece um pouco mais e desperta o desejo por aquilo que você oferece ou pela dor que você cura, mostrando benefícios reais, diferenciais do seu produto, do seu serviço, construindo uma confiança entre você e ela para que ela possa escolher você. Aqui vai umas dicas de postagens, como um carrossel que explica vantagens do seu serviço, depoimentos de clientes ou conteúdos que forneçam sua autoridade, que funcionam super bem também, certo? Já no fundo do funil, é a hora de converter, né? É a hora da quebra de objeção. Então, nesse momento, a pessoa já está pronta para agir, seja comprando, agendando uma consulta ou deixando os dados para contato. Uma oferta direta com um link para o WhatsApp, por exemplo, facilita essa conversão também, porque você vai direto ao ponto, eliminando dúvidas e incentivando a ação. Então, esse funil, atrair, engajar e converter, funciona como uma jornada que guia seu público até a decisão de compra, enquanto
e quando usado junto com o tráfego pago, maximiza seus resultados de forma estratégia e sustentável. Essa parte é imprescindível entender a estratégia para ter resultados expressivos. Ficou alguma dúvida? Natan, quer me complementar sobre o funil de vendas? Fabi, queria pegar uma parte aí para a gente juntar, né, a parte do funil de vendas com a parte do turbinar, que o pessoal acaba confundindo um pouco, né? Então, assim, o que o turbinar faz? Você tem um Reels que ele deu X mil visualizações, muita gente assistiu, não significa que todas aquelas pessoas que te assistiram são pessoas que vão comprar o seu produto. Muito das vezes é porque ou você pegou um Reels que ele tá na mídia, ele tá na onda e ele vai pegar e ele vai dar certo, ou porque em algum detalhe do que você construiu fez com que muitas pessoas assistissem, mas as pessoas terem interesse, né, no seu produto e elas assistirem é completamente diferente. Então, o Turbinar faz? Você tem uma fatia de pessoas que assistiram os seus Reels, os seus vídeos, e você foi lá e turbinou. Ele vai pegar e vai começar a aparecer para pessoas com comportamento semelhante àqueles. E aí, o maior número de pessoas vão visualizar. O que o tráfego pago faz, né? Através do gerenciador. Eu consigo achar esse público do fundo do funil. Público do fundo do funil, além de visualizar suas publicações, o que mais que eles têm? Ah, eles também são seus seguidores, eles também curtem as suas publicações, eles também seguem pessoas que vendem produtos concorrentes do seu, ou de mesmo nicho. Então, o turbinar, o que ele faz? Ele vai aparecer para o maior montante, que geralmente é topo de funil, trazendo um público mais desqualificado, porém num volume maior e mais barato. Já o tráfego pago através do gerenciador, a gente consegue segmentar para quê? Para que nós aparecemos só para pessoas de meio e fundo de funil. Automaticamente ele fica mais caro, mas ele também aumenta o nível de qualificação. Perfeito, Natan. Ótimo complemento aí do que a gente estava falando. E ótima explicação. É muito importante mesmo a gente entender essa diferença, porque tem muita gente aí turbinando e impulsionando e achando que está tendo resultado e na realidade não está convertendo porque não é um público qualificado, né? Então é uma pessoa, vamos supor que a gente segmenta o gerenciador de anúncios para médicos, como a gente faz aí na agência, ou advogados, ou arquitetos, né? A gente consegue segmentar. Já no impulsionar, ele vai atrair várias pessoas, inclusive pessoas que não têm condições de comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, não tem como segmentar isso. Um ótimo exemplo. Então, pode passar o slide, por favor. Eu vou dar 2 exemplos reais aqui, que é uma clínica de estética que fez um anúncio com frase: quer cuidar da sua pele com segurança? Direcionado para mulheres acima de 25 anos da cidade, com link direto para o WhatsApp para agendar. É aí que eu recebi uma ligação. Esse é um dos anúncios que a gente pode segmentar. Então, a gente fala que é mulher, a gente fala que é acima de 25 anos, porque o seu turbinar, ele pode chegar, inclusive, para pessoas de 15 anos, pessoas que não têm poder de compra. Então, ele é muito... atira para todos os lados. Então, você fala assim, eu estou gastando R$100 no impulsionar, só que R$100 no gerenciador de anúncios faz total diferença, né? Onde a gente consegue segmentar. É claro, temos um mínimo de investimento, que é R$6 por dia, tem tudo isso. Mas eu estou falando a grosso modo, né? Para a gente não falar assim, às vezes tem gente que põe impulsionar lá, põe R$500. Se colocasse no gerenciador de anúncios, estava tendo muito mais resultado, porque o público estava segmentado, né? E assim vai. A gente pensa no dar resultados, né? E tomar cuidado com métricas de vaidade, né? E a gente querer seguidor, mas seguidor que não compra, não adianta nada, né? Então, o que a gente quer é vender, o que a gente quer é atrair mais leads, e leads que compram, né? Não só atrair para chegar a publicação até essa pessoa.
Um outro exemplo é um curso online que usou o depoimento de uma aluna contando sua transformação, atingindo pessoas interessadas em carreira digital, com um link para a página de inscrição. 2 exemplos simples, mas que trazem resultados. É importantíssimo saber aí essa diferença. Deixa eu... Um momentinho. Perfeito. Então, bons exemplos são exemplos que a gente... Deu para entender o exemplo, né? Exemplos que realmente segmentam e fazem dar resultados com o tempo. É claro que com o tempo a gente vai ajustando a campanha, vai incluindo mais segmentação. Eu dei um exemplo simples, né? Mas tem muito mais coisas que dá para a gente segmentar, como o raio de 5 km, como ser só naquela cidade onde está o público que você quer atingir. Eu quero atingir médicos em Moema, eu consigo atingir isso, vai fazendo com que minha verba atinja o público certo. Então, um clique meu acaba, às vezes sai um pouquinho mais caro, porém é mais fácil eu converter essa venda. Então, é muito importante entender essa diferença. Dicas para começar hoje. Para você que quer começar hoje, defina um objetivo claro. Primeiro, anotem aí, né? Ou tira print da tela, tira foto dessa tela, para você que pensa assim, quer, né, começar hoje fazer esse tráfego. Defina um objetivo claro, escolha um post ou um vídeo para destacar, crie uma página no Facebook, se ainda não tiver, abra sua conta no gerenciador de anúncios, segmente o público direitinho, comece investindo uns R$10 por dia e não esqueça, monitore os resultados todo dia para ir ajustando. É importante, não é que você vai ajustar todos os dias, você vai acompanhar todos os dias, porque se você ajustar todos os dias, você também não consegue ter uma estratégia na sua campanha, porque você não consegue metrificar a tempo. Então, demora aí para começar a ajustar a campanha, aí uns 15 dias, né, umas 2 semanas, por aí, tá bom? Então, passando aqui já para o Natan. Natan, agora eu vou passar para você, nosso especialista, para quem chegou depois, especialista em gestão de tráfego, ele vai mostrar para garantir um volume constante de leads qualificados para você, usando o nosso método testado e validado por centenas de clientes. Natan, é contigo. Beleza. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Por que a gente usaria o tráfego pago, né? A primeira coisa, por que usar? É a maneira mais rápida e mais barata de você vender mais com a mesma quantidade de vendedores na sua empresa. Então, o tráfego pago ele vai andar junto com o seu time comercial, né? O que antigamente, para você aumentar a sua quantidade de vendas, aumentar a sua exposição dentro de um determinado bairro, dentro de uma determinada cidade, você precisaria contratar mais vendedores, mais promotores de venda, eles teriam que ir para esses bairros, fazer esse trabalho, mostrar a sua empresa para o seu cliente. Hoje você não precisa, você consegue chegar no seu cliente dentro da casa dele, dentro do celular dele. Então, o comportamento das pessoas elas acordam, pegam o celular, elas vão almoçar, elas pegam o celular, elas vão dormir, elas pegam o celular. Então, você precisa saber onde o seu cliente está, né? Eu quero alcançar, vou usar o exemplo de um desentupidor. Não adianta eu ficar fazendo anúncio de vídeo mostrando como ele desentope uma pia, um vaso, porque não é algo que você vai esperar ter uma atração para você comprar. Não é igual um hambúrguer, que você pode anunciar ele sexta-feira, às 6 horas da tarde, para homens que estão próximo à linha de metrô. Ou seja, você sabe que essas pessoas estão voltando para casa com fome numa sexta-feira à noite, depois de uma semana intensa de trabalho. A chance de você vender esse hambúrguer é muito maior. Você usou da atração. Já o caso do desentupidor, você vai usar da intenção de compra. Então você também precisa entender, né, por que você vai contratar um especialista e não vai usar o turbinar. Porque você precisa entender onde está o seu cliente, como ele compra de você. Se ele está te buscando no Google e você está aparecendo no Meta, você não vai ter venda. E aí não adianta falar, o tráfego pago não deu certo. Não, você se posicionou no lugar errado, né? Então, esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto é onde a gente começa a trabalhar ali o que é responsabilidade do marketing e o que é responsabilidade do empresário, né? Então, para a gestão de tráfego, o nosso trabalho é garantir um volume de leads qualificados para o seu negócio. 80% desse volume é responsabilidade nossa. O que é o lead? Né? Vamos começar explicando ali devagar para quem é novo nessa parte. O lead é qualquer pessoa que entra em contato com você. Nós chamamos ela de lead, né? Então, nesse funil que eu estou apresentando aqui, o topo do funil é o lead. Então, nós rodamos uma campanha, montamos uma campanha, começaram várias pessoas a entrar em contato com você. Essa quantidade de pessoas, esse primeiro volume, ele é o lead. O MQL é uma sigla em inglês, né? A tradução é o lead qualificado para comprar o seu produto. Então, o primeiro ponto do gestor é te entregar um volume de leads. O segundo ponto é que 50% desses leads que entrarem em contato com você sejam qualificados. 80% do trabalho está aqui, pessoal. Se o lead que entrou em contato com você, ele é qualificado, agora é só você fazer com que ele vire uma oportunidade e uma venda. Natan, o que é uma oportunidade? Você tem um mercado, você tem uma lojinha, uma distribuição, e o cara vai lá negociar com você preço do produto, volume de compra, frete para entrega. Se ele começou a negociar com você, ele é uma oportunidade. Quem seria o qualificado nesse caso? O qualificado vai ser o dono do restaurante, o dono da hamburgueria, o, o dono da lanchonete. Esses caras são pessoas qualificadas. O que eu uso para qualificar? Ele vai ter determinadas características para o meu negócio. Então, para o nosso negócio que é marketing, como que eu defino um cara que é qualificado? Basta ele ser dono de uma empresa. Ele sendo dono de uma empresa e tendo um mínimo de faturamento, na nossa concepção, ele se torna uma pessoa qualificada. Quando que ele se torna uma oportunidade? Quando eu começo a negociar com esse cara. Então, eu comecei a negociar, ele entrou em contato comigo, ele tem a empresa, ele tem a quantidade de faturamento, e ele fala, ó, Fabi, eu quero aumentar aqui minhas vendas sem ter que contratar mais vendedores. O mercado está escasso de pessoas a serem contratadas, de pessoas comprometidas, mais escasso ainda, né, qualificado e comprometido. Como que eu faço o meu vendedor, que já é qualificado, já é comprometido, vender mais? Ah, é através do tráfego pago. Então, agora você se tornou uma oportunidade para nós. A venda vai ser o último ponto, que é quando a gente vai lá, assina o contrato e começa o trabalho. Então, se você é dono de uma clínica de estética e uma mulher entra em contato com você e ela começa a perguntar que ela quer fazer um determinado procedimento, que ela já entende o que é aquele procedimento, ela já é qualificada. Quando ela começa a negociar preço com você, forma de pagamento, se você parcela ou não, se a vista tem desconto ou não, e você expõe os seus diferenciais, daquilo é uma oportunidade. E quando você concretiza, é onde você gera a venda, tá? Pode passar. Então, só para a gente finalizar o ponto anterior, 20%, tá, do... Acho que alguém levantou uma mãozinha aqui. Não, foi só uma palminha só. Ah, tá bom. Você vai falar? Ah, palminha? Tá bom. Então, só para a gente finalizar, né, da parte anterior, no marketing, 80% é responsabilidade do escritório, 20% é responsabilidade dos seus vendedores, da sua empresa, porque não adianta o lead chegar qualificado, o cara querer negociar e você não ter diferenciais para fechar essa negociação e trazer resultado. Então, você precisa focar nisso daí, né? E o nosso método para fazer com que esse lead chegue qualificado para você, nós já testamos e validamos eles com diversas empresas, tá? Isso aqui não é algo que a gente imaginou e a gente vai usar o dinheiro de vocês à prova, não. Isso aqui é algo que nós já testamos com o nosso próprio dinheiro e fez nós atrairmos clientes para nós mesmos, tá? E conseguimos replicar isso para outros clientes. Então, tudo que nós aprendemos com essa centena de clientes atendidos é o conhecimento que a gente aplica para o nosso cliente na ponta final, né? Então, é onde a gente monta as estratégias e através do diagnóstico do seu negócio a gente consegue estar montando ali o que você precisa. Muitas das vezes o cara chega e ele quer o quê? Eu quero venda, venda. O ponteiro que mexe aqui no meu comércio é conversão. Pô, show de bola. A gente roda uma campanha, daqui a pouco começa a cair 100, 200 leads para ele e ele não consegue atender. Esse ponto foi um tiro no pé da sua empresa, porque agora tem um monte de gente interessada e você não consegue dar um belo de um atendimento para eles, que muitas das vezes o seu diferencial era o atendimento.
você não tinha diferencial de preço, você não tinha diferencial de produto, mas você atendia o cliente com excelência. E agora você perdeu esse diferencial. Então, o que você precisa fazer é, nós vamos sentar, vamos fazer um diagnóstico do seu negócio para saber também o quanto é necessário que você invista, para saber quantos leads vão chegar até você, para ver se esses leads vão dar conta o suficiente de manter o seu comercial ocupado, a ponto que ele consiga negociar com todo mundo, E tá? consiga atender, né? Senão é um E tiro no pé. consiga atender, Vou embora e exatamente. não volta mais, né? Você imagina, o cara, isso acontece muito, né? Tem cliente nosso aqui que o cara fala assim, meu, tá chegando muito volume de lead, o meu concorrente chega mais lead para ele ainda e ele não atende. Então, as pessoas, o cliente do meu concorrente deixa de comprar com ele e começa a comprar comigo, né? Então, tem o caso de uma distribuidora que nós atendemos que vira e mexe acontece isso, o concorrente deles não atende, demora 24 horas para responder um WhatsApp, que é algo básico, simples, e começa a comprar com eles. Então, assim, para que não seja um tiro no pé e você fique mal falado, você precisa estar preparado. E é por isso que a gente faz primeiro o diagnóstico, é por isso que demora 15 dias para dar o início numa campanha. É por isso que antes de montar as campanhas de tráfego, a gente precisa preparar vocês para receber esses leads, tá? A segunda etapa são as otimizações. A Fabi já tinha falado um pouquinho da parte das otimizações, eu vou só complementar. Os testes e as otimizações, por que que eles acontecem? Pô, Nathan, você não tem um sistema, vocês não têm um sistema validado que você já sabe o que tem que fazer, então é só colocar em prática? Sim, a diferença vai ser como o seu público se comporta, né? Para o caso de uma imobiliária, é mais fácil eu aparecer com fotos do imóvel? É mais fácil eu aparecer com carrossel do imóvel? Eu já apareço com preço, sem preço? O meu botão, ele vai direto para o WhatsApp, mas ele já cai direto com o corretor disposto a agendar uma visita para o cliente. A minha CTA já vai ser agende uma visita nesse imóvel. Eu já tô com a chave desse imóvel pronta para levar o cliente lá na ponta, né? Esses testes, otimizações, a gente vai descobrir o que faz ser mais barato para que o cliente chegue até você. Então não adianta eu rodar uma imagem de um imóvel e aí o lead que chega até você, a cada R$ 30 investido, chega um lead até você. E aí eu tenho um vídeo de um imóvel que quando eu rodo esse vídeo do imóvel, a cada R$ 5 uma pessoa entra em contato querendo fazer uma visita no imóvel. Então os primeiros testes são esses. Eu preciso descobrir o que seu público reage, como ele reage. Então nós vamos fazendo as otimizações. Outras otimizações nós vamos começar a fazer por idade. Qual a idade do público que compra? Qual a classe do público que vai comprar esse imóvel? É um imóvel de alto padrão? Né? Para esse imóvel de alto padrão, eu preciso ter um público alto padrão. Como que eu qualifico esse público antes dele chegar para o seu vendedor? Opa, Natan, vamos fazer uma campanha de formulário. Vamos adicionar um formulário que vai perguntar qual a faixa salarial ou quanto a pessoa está disposta a investir num novo imóvel de alto padrão. Através desse formulário, eu consigo saber se eu vou entrar em contato com essa pessoa ou não. Se o meu vendedor vai ligar para essa pessoa ou não. Porque não adianta a pessoa estar disposta a investir R$ 1.000 por mês e ela está fazendo uma cotação num imóvel de 1 milhão. A conta não fecha. Mas a conta fecha se essa pessoa estiver disposta a investir R$ 10.000 por mês para esse mesmo imóvel de R$ 1 milhão. Agora eu vou pegar esse formulário, entrego na mão do meu melhor vendedor e esse melhor vendedor vai entrar em contato para que a gente gere essa conversão. E por último, nós vamos falar ali da parte de escala. Então, o que é escala? Eu gosto de usar um termo simples que eu não gosto de testar a profundidade do rio com os 2 pés, porque eu me afogo. Então, o que eu faço? Eu testo a profundidade do rio com um pé só. Eu vou lá, eu coloco o mínimo viável possível, o MVP, para eu saber o maior resultado possível que isso aqui vai trazer. Natan, se eu começar com R$ 500 em tráfego pago para minha clínica médica, eu já consigo ter resultado? Sim, você já consegue ter resultado. Então vamos começar com os 500. Pô, Natan, mas tem cliente que investe R$ 50.000 por mês? Tem cliente que investe R$ 50.000 por mês em tráfego pago. Porque traz um baita resultado, mas ele tem braço para atender. Esse cara já passou pelo período de escala. Então, o que a gente vai fazer? Começou a dar certo, começou a trazer resultado esses seus R$ 500, tá dando ROI, que é o que a gente fala aqui, que é o retorno sobre o investimento. Tá dando ROI, tá dando ROI. Vamos aumentar 20% a verba. Vamos aumentar 30% no próximo mês. Daqui 3 meses a gente dobra a verba. Então você sai de 500, você já está em 1.000. No término do primeiro ano, você já está em 3, 4 mil reais de investimento. Uma outra analogia que eu gosto de utilizar é: ninguém aqui aprendeu a andar em um mês. Ninguém aqui com um mês de vida aprendeu a andar. Você tem que passar pelo processo.
Então você vai ter que aprender a engatinhar primeiro, para depois você começar a andar, você vai ter os tropeços, vai cair, depois você começa a correr, né? Então a parte da escala, ela é exatamente isso, mas ela é super viável de acontecer. E aí é nesse momento que você começa a ter a maior parte dos seus resultados, porque você também está fazendo uma maior quantidade de investimento financeiro, né? Pode passar. Então, vamos separar o que é o Meta Ads e o Google Ads, são as principais plataformas aí que a gente utiliza para gerenciar tráfego, tá? O Meta Ads hoje é o nome da empresa que é dona do Facebook e do Instagram, é dona também do WhatsApp, tá? Então, o tráfego pago no Meta é quando você paga para mostrar anúncio no Facebook e no Instagram. Ele serve tanto para aumentar a visibilidade quanto para atrair pessoas para o seu perfil, site ou produto e gerar vendas ou engajamento rápido, né? Então, você vai lá, você vai rodar um anúncio. Quais tipos de campanha eu posso usar? Só vai chegar mensagem para mim? Não, tem e-commerce que usa do Facebook e do Instagram para gerar venda direta. Por quê? Porque você vai lá, você anuncia um tênis da Nike, que você vende no seu site. Esse tênis ele já tem recorrência de compra. Vou usar o exemplo do Air Max 90. As pessoas já conhecem o produto, elas já compram. Não preciso que isso passe por um pré-atendimento de um vendedor para que encaminhe para o site para gerar venda. A gente já pode gerar venda direta. A gente já pode trabalhar com campanhas de venda direta. Pô, Nathan, eu tenho aqui meu Instagram e eu quero aumentar o meu número de seguidores. Eu não quero só trabalhar com lead igual você me mostrou. É possível? Claro. Então agora nós vamos trabalhar uma outra estratégia. Ao invés de eu ficar chamando as pessoas para converter, para elas entrarem em contato no meu WhatsApp, eu vou chamar as pessoas para elas verem o meu conteúdo, tá? Então quando a pessoa começa a visualizar o meu conteúdo, eu vou bombardeando essa pessoa de informações. Aí que entra um funil que eu gosto de utilizar, que é o AIDA, que é o funil da atenção, do interesse, do desejo e da ação. Sempre que eu vou trabalhar campanhas de seguidores para aumentar engajamento dentro do Instagram, eu preciso olhar para esse funil AIDA e entender qual etapa o meu público está e como eu vou montar os meus criativos. Então, criativos para atenção, eles são um. Vou dar o exemplo. Vou inaugurar uma academia num bairro em Mauá que antes eu não tinha. Essa academia ela só tinha na Moca. Opa, bacana. Qual tipo de anúncio eu posso mostrar para chamar a atenção das pessoas? Eu posso copiar o layout que é usado no G1 quando eles vão informar uma notícia e eu replico isso e falo: maior academia de Mauá, a maior academia vai chegar em Mauá, que antes só tinha na Moca. Você pode contratar o plano a partir de R$ 1,99 no primeiro mês. Opa, eu trouxe várias informações onde eu estou chamando a atenção desse público, que eu posso colocar no final para fazer com que esse pessoal siga esse novo Instagram de Mauá. Plano só vai estar disponível para quem seguir a página. Você deixa isso aqui lá e monta uma campanha de visita no perfil. As pessoas que tiverem esse interesse, elas vão começar a seguir o perfil porque elas vão querer aproveitar essa promoção. Então, tudo isso daqui, tudo que a gente vai montar, tem um porquê. Cada etapa do funil que eu vou pegar para usar, ela vai ter um porquê. E tudo isso a gente pode fazer dentro do Meta Ads. Você não precisa, eu quero ir para o TikTok, eu quero ir para o Kawaii. Não, não. Tudo isso aqui você consegue fazer dentro do Facebook e do Instagram. Primeiro, tem um mar muito grande para você navegar dentro de Facebook e Instagram antes de você ir para outras plataformas, tá? E o principal ponto, pode já até passar para o do Google Ads que eu já consigo falar junto. Principal ponto, como eu vou saber se eu vou anunciar no Meta Ads ou no Google Ads, tá? O principal ponto que você vai pensar é: o que eu vendo, ele é vendido por atração ou por intenção? Quando a pessoa quer comprar o meu produto, ela se sente atraída por ele ou é uma necessidade? Se for uma necessidade, é no Google Ads. Se você conseguir atrair a pessoa para comprar o produto, é no Meta Ads. Ou se o seu produto, ele tanto serve para atração como para intenção, posso usar o exemplo do marketing. Eu posso atrair a pessoa para que ela venda mais com a mesma quantidade de vendedores. Usei atração. Ou a intenção. Quer começar a vender mais? É a pessoa que ela não vende nada ainda e ela precisa entrar no digital para ter mais essa frente de venda. Ela sente a necessidade de aumentar o faturamento dela, de crescer a empresa dela, ela vem através do Google Ads. Outro exemplo que a gente pode usar. Veio a febre recentemente do morango do amor. É mais fácil eu vender morango do amor no Google Ads ou mostrar um anúncio de uma pessoa comendo um morango do amor, né, um vídeo bem bonito,
posso usar de outras estratégias, que é ter uma influencer conhecida no meu bairro, dela comendo o morango do amor e sendo divulgado pela minha empresa, né? O que vai converter mais? Com certeza vai ser o vídeo dela comendo o morango do amor e você falando que tem a disponibilidade, do que se você subisse um anúncio no Google, levando para o seu site com a palavra-chave morango do amor, né? Então a gente precisa entender isso. Já falando de Google Ads, acontece algo que eu acho que é mágico dentro do Google, tá? O Google você consegue converter as pessoas através da palavra-chave. Ou seja, a pessoa ela teve que parar o dia dela. Você não entrou dentro do celular dela, foi ela que foi até você, tá? Então você não apareceu como um anúncio de Facebook e Instagram. Ela parou o dia dela, ela foi na rede de pesquisa do Google e ela digitou encanador perto de mim. Se o seu site aparece na primeira página do Google, entre os 3 primeiros anúncios, a chance dessa pessoa clicar e entrar em contato com você é muito grande. 80% das pessoas não passam do terceiro anúncio no Google. Elas já clicam. Então, o que acaba acontecendo? Se você estiver bem posicionado, você imagina, num momento de urgência, que é um momento que você precisa do encanador, essa pessoa te pesquisa no Google, aparece lá a sua landing page para ela, mais para frente a gente vai falar de landing page, ela clica, automaticamente está lá você falando que sana o problema dela, né? Então você tem a solução para o problema dela, ela entra em contato com você no WhatsApp e ela negocia com você para que você faça o trabalho. A forma da venda ela é diferente, você trouxe ela através de uma intenção de compra. Aqui você consegue converter mais, porém também é mais caro, a concorrência é maior, né? Você não vai ter encanadores no Meta Ads fazendo o trabalho de conversão. Então, sempre que você for trabalhar no Google, se o seu produto for uma intenção. Ah, eu tenho uma clínica médica, a pessoa está morrendo de dor na coluna, você é um dentista, a pessoa está morrendo de dor no dente. Quem está morrendo de dor, ela entra em contato. Primeira coisa, ela vai entrar em contato com os conhecidos dela atrás de indicação. Comportamento natural do ser humano. Segunda coisa, ela vai no Google pesquisar. Quem tiver mais próximo, tiver aberto, tiver o melhor preço, é onde vai acabar gerando essa conversão, onde você vai conseguir trazer o seu resultado, tá? Pode passar o do Google. Google Meu Negócio, tá? Google Meu Negócio é para você se posicionar dentro do Google, mostrando o seu negócio. Essa parte aqui, ele é muito interessante, tá? Porque é uma ferramenta gratuita do Google que ajuda a sua empresa a aparecer nas buscas do Google Maps quando alguém procura por você ou por serviço semelhante. Permite exibir endereço, horário de funcionamento, telefone, site e avaliações de clientes. Então, é o que nós chamamos de ações extras. Claro, você vai ter que pagar para nós montarmos esse Google Meu Negócio bem estruturado, mas após esse pagamento, ele é seu, você não tem uma fidelidade nisso, então ele é completamente seu, fica lá na aba do Google gratuitamente, tá? Uma vez a cada 6 meses eles vão pedir uma verificação ali para te manter no ar bonitinho, para mostrar que você ainda existe, que a sua empresa tá lá. E as ações extra é quando você presta um serviço para um cliente e você pede que ele avalie você lá no Google, tá? Essas avaliações, elas vendem mais do que uma campanha muitas vezes. Por quê? Porque o cara, ele foi lá e a gente tem que sempre entender que o nosso cliente, ele se vê naquilo que ele está lendo de outros clientes. Então, quando eu vou visitar um hotel, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ir no Google Meu Negócio desse hotel para ver as avaliações das pessoas que passaram por lá, né? Recentemente eu estava em Campos do Jordão e eu fui ver a avaliação do hotel, tava já na minha cabeça a coisa mais linda, tudo para fechar, teve uma coisa que fez eu não fechar. Todas as pessoas reclamavam que a água do hotel é gelada. Campos do Jordão é um local que faz 3, 4 graus. Como que eu vou ter uma água do chuveiro fria? Né? Eu não tomo banho gelado na minha casa. Você acha que eu vou viajar para tomar banho gelado? Então, isso aqui fez com que eu não fizesse a compra. Por outro lado, tinha um outro hotel que estava lá com a avaliação falando que eles tinham um belo de um aquecedor que aquecia todo o quarto e que a água do chuveiro era extremamente quente. Ou seja, o detalhe do que você apresenta, o diferencial da sua empresa que é colocado numa avaliação pelo seu cliente, faz com que outros clientes comprem. Então, o Google Meu Negócio, por mais que ele seja uma ferramenta gratuita, você tem que investir em alguém que saiba estruturar esse Google Meu Negócio, que saiba gerar ações extras, que dê benefício na primeira compra ou na primeira avaliação do seu cliente, porque isso vai refletir em novas avaliações e novos fechamentos futuros, tá? Então, você tem um serviço, pode ser o serviço que for, você tem uma barraca de pipoca que ela fica no mesmo lugar sempre, monta o seu Google Meu Negócio, pede para que as pessoas avaliem a sua barraquinha de pipoca.
Porque outras pessoas, quando forem te visitar, elas vão ler essas avaliações e isso pode ser decisivo em ela gastar dinheiro com você ou não. Então você precisa ter essa estruturação. Pode passar. Landing page. Bom, isso aqui é essencial. Qual que é a diferença de uma landing page para um site, né? Vamos lá, primeira coisa. O que é uma landing page, Nathan? Sou leigo e não sei, não tem problema. Um site, ele consiste de diversas informações da sua empresa. A landing page, ele vai consistir de informações diretas. Você só vai mostrar aquilo que você quer. Qual o problema que você resolve? Geralmente ela é trabalhada em 6 sessões, só para vocês entenderem, como no exemplo que nós estamos mostrando ali. Tem um doutor de braço cruzado, na qual cada faixa que está verde ou a faixa que está branca é uma seção do site. Quando a pessoa estiver baixando o scroll do site, vai aparecendo essas seções. O que tem que ter na primeira sessão, Nathan? O problema que você resolve. Qual que é o problema que você resolve? Ah, eu tenho uma. Eu sou um oftalmologista. Legal. Qual que é o problema que você resolve? É problema de vista. Você é um dentista, qual que é o principal problema que você resolve? Eu sou um dentista especialista em faceta, né, de resina para o pessoal ficar com os dentes branquinhos. Então, esse é o primeiro problema que você resolve. É isso que tem que estar lá. Quando que nós vamos usar uma landing page? Quando eu quiser ter campanhas no Google e ter alta conversão. Por quê? Porque uma landing page ela é uma página da internet criada com o objetivo específico, converter visitantes em leads ou clientes. Ela costuma ter um único foco, como vender um produto, coletar contatos ou agendar uma consulta, e evita distrações para aumentar as chances de conversão. Diferente de um site que pode ter várias seções com foco institucional, como blog, sobre nós e outros. Então, o site ele vai ter diversas informações institucionais falando qual é a visão, a missão e os valores da sua empresa, para eu saber se eu quero me relacionar com essa empresa. Já a landing page não, a landing page ela tem um único objetivo. No caso, essa que nós estamos mostrando é de um doutor, de um médico ortopedista, na qual o mesmo tem um único objetivo: gerar consultas, gerar agendamento dentro da página dele. Então, o único botão que vai ter dentro da landing page é levando para o WhatsApp, levando direto para a secretária dele, onde vai gerar conversão. Então, qual que é o caminho? Nathan, quando chega na landing page? Você começa estruturando uma campanha de Google Ads. Essa campanha vão ter diversas palavras-chave, que eu gosto de utilizar de 10 a 15 palavras-chave, que levam o que o seu nicho faz, o que você resolve. Então, no caso dele aqui, médico ortopedista. Outra coisa, qual que é o outro problema que um médico ortopedista resolve? É dor no joelho, dor no cotovelo, dor na coluna. Então eu posso ter tudo isso aqui como palavra-chave, né? Coloco dor na coluna, apareço na primeira página do Google, a pessoa clica, ela cai na minha landing page. Na minha landing page ela já vê ali diversos procedimentos que eu já fiz em outros pacientes. Ela já vê avaliações que estão dentro do Google Meu Negócio, feita pelos meus pacientes, que falam que eu sano a dor que você está tendo agora. Então, se você quer resolver o seu problema na coluna, é comigo que você vai resolver o seu problema na coluna. E é a única opção que você tem lá para entrar em contato comigo. Em todas as sessões da landing page, é um botão que cai direto para você falar com a minha secretária. Então, o poder da conversão, ele é muito maior, porque não tem para onde o lead fugir. O único local que tem para ele ir é falar com a minha secretária, tá? Então, essa que é a diferença de ter uma landing page. Um serviço complementa o outro, tá? E tudo isso nós usamos para fazer com que o lead converta da melhor forma e mais barato, tá? Pode passar o da landing page. Por isso que é importante também ter uma bela de uma landing page, né? Então, exatamente, tem que investir nisso. Tem que investir nisso também. Tá? Então, e aí esse é outro ponto. Tudo que nós estamos falando aqui são investimentos. Um complementa o outro. O resultado que você quer, ele está diretamente proporcional ao investimento que você vai fazer. Então, se você fizer um investimento pequeno, se prepare para um resultado pequeno. Se você quer um resultado alto, se prepare para um investimento alto também, em suas devidas proporções, tá? Não vai achando que você vai pagar 10 mil reais para fazer uma landing page, gente. Não é esse preço, tá? Então, tudo dentro de uma proporção. Mas, no início, se você não tem nada e você está partindo do zero, seu investimento vai ser maior. E que também você não precisa contratar todos os serviços ao mesmo tempo. Você pode fazer um de cada vez. E já pensando um pouquinho mais à frente na parte de vendas, né, Nathan,
cliente fez todo aquele percurso que você me falou, ele está em contato com a minha secretária, mas não vende. E agora? O que que eu vou fazer? Cara, primeira coisa, você como dono de negócio, vamos contratar um CRM e vamos analisar o porquê não vende. Vamos metrificar quantas pessoas entram em contato com a sua secretária e quais são as objeções que essas pessoas apresentam. Temos o caso, uma médica psiquiátrica que é uma psiquiatra, ela não consegue passar o número de agendamentos mensais que ela tem. Todo mês ela tem o mesmo número, mesmo se a gente investe mais dinheiro, não consegue mudar a quantidade de agendamentos. Natan, qual que é o problema? Opa, eu já testei de tudo na parte do tráfego pago, agora eu preciso entrar dentro da empresa do cliente para eu entender onde está o problema. Faz a implementação do CRM e descobre-se que a secretária dela só manda o mesmo textinho pré-programado para todo mundo. Então não tem um agendamento, não tem uma humanização na hora da conversa. Isso é essencial. Fazer o que um robô faz, a gente não precisa contratar secretária. Você demite a secretária, implementa um sistema lá de chatbot, ele vai mandar o mesmo textinho para todo mundo, né? O que que é o diferencial? Você imagina se na hora que você entrasse em contato com o mercado, para tirar dúvida se ele está vendendo ainda o sabão em pó Omo a R$ 9,99, na hora que você mandasse a mensagem, a pessoa te ligasse e falasse: Fabi, tenho aqui o sabão em pó Omo R$ 9,99, mas fora isso eu tenho outras promoções que você pode usar também. Eu tenho um sabão líquido para lavar roupa, eu tenho um amaciante num preço excelente. Qual que é o nível de conversão? Você foi lá buscando um sabão em pó da marca Omo e às vezes saiu com mais 10, 12 produtos que você já gostaria de ter e não sabia que estava na promoção. Então, o CRM, ele faz isso. No caso da secretária, onde está o problema? Humanização. Trocamos a secretária, começou a ser algo mais humanizado, começou a aumentar o resultado. Onde está o outro problema que às vezes a gente aparece, principalmente com médico? Objeção de preço. Tá, objeção de preço, o que que nós podemos fazer? Doutor, você pode se filiar a um convênio, que é o convênio que mais é buscado. Isso aqui são casos reais, gente, que eu tô falando para vocês. Então, nós abrimos o CRM e você tem lá 20% das pessoas que querem fechar o negócio, são as oportunidades, só que elas estão vindo através de um convênio específico. Vamos fechar uma parceria com esse convênio, porque para a gente vai compensar atender. Muita gente vem atrás desse determinado convênio. Muitas das coisas a gente não precisa mexer nem no modelo de negócio, nem no atendimento das pessoas e nem nas campanhas de tráfego. A gente só precisa fazer ajuste. O que que é o ajuste? Você manda uma mensagem, um mesmo texto sempre, a partir de agora você vai começar a ligar e eu vou te dar um scriptzinho de como você vai ligar para essas pessoas, tá? Outro ponto que entra junto, funil de vendas, né? É uma estratégia que mostra o caminho do cliente até a compra, ajudando a atrair, engajar, vender no momento certo, tá? Ou seja, se eu tenho um funil de venda bem estabelecido, né, de qual é o processo que o meu cliente faz, vou usar um processo complexo que aqui a gente tem no tráfego pago e que geralmente dá muito certo. Eu tenho o cliente que me pesquisou no Google e ele clicou no meu site, caiu na minha landing page e converteu. Essa aqui é uma etapa. Eu tenho o cliente que me pesquisou no Google, que ele clicou no meu site, ele entrou na minha, ele clicou no meu anúncio, ele entrou na minha landing page, mas ele não clicou no botão de conversão. Putz, Nathan, perdi esse cara agora? Claro que não. Agora a gente vai instalar um pixel, que é um código de rastreio dentro da landing page, que vai mostrar quem são essas pessoas que estão entrando em contato com a gente. Através desse pixel que eu instalei, eu vou lá no Meta Ads e agora eu começo a aparecer para essas pessoas no Facebook e no Instagram dela. Então você imagina, a pessoa ela entrou em contato, ela pesquisou por dor de dente em Mauá, ela viu um site, ela clicou no site, ela entrou na landing page, ela leu a landing page, mas ela não ligou para minha secretária. Isso foi 9 horas da manhã. Ao meio-dia começa a aparecer para ela anúncio do meu consultório odontológico mostrando que nós sanamos o problema que ela tem. Então você começa a cercar a pessoa dentro de todas as redes sociais. Isso aqui que eu estou fazendo é uma campanha que a gente chama de remarketing, aonde eu estou buscando um lead que provisoriamente ele estava perdido e eu levo ele diretamente para a minha etapa de oportunidade. Porque ele não vai voltar a ser um lead frio para mim. Ele se tornou um lead quente. Ele já passou por tudo que eu tenho dentro do digital. E agora ele entrou para converter com a minha secretária. A probabilidade dele fechar negócio é muito grande. Então, as primeiras coisas que nós vamos mexer, quando estivermos falando da parte de venda, de CRM, de funil, vamos mexer com o tempo de resposta, vamos mexer com a forma do atendimento, como que ela está acontecendo. Próximo passo, por último,
Próximo passo, vamos ver o funil de vendas, o que mais que a gente pode oferecer para esse cliente. Talvez os nossos diferenciais não ficaram claros para ele, por isso que ele não converte. Talvez o que nós estamos oferecendo não está tão claro para que ele veja, meu, isso aqui está muito barato, eu preciso comprar. E aí, barato, eu não estou falando de preço, estou falando do tamanho da oferta, né? Do tamanho do valor que foi gerado. Por último, a gente vai começar a mexer com objeções de, X% do pessoal que entra em contato não compra por causa de preço. Tá bom, qual que é o meu dia que eu tenho o menor movimento? A segunda-feira quase eu não tenho agendamento para consulta. Ótimo, eu vou entrar em contato com essas 10 pessoas específicas estão reclamando por preço, vou fazer um pacote para eles fazerem um pagamento antecipado para ter uma consulta na segunda-feira comigo. De repente, uma agenda que era vazia na segunda-feira, você começa a tomar ali, ter 10 pacientes toda segunda-feira, que são preços promocionais. Você tinha uma consulta de R$ 500, você fez por 300, mas essa pessoa vai ser atendida na segunda-feira. A sua consulta média ela era de 1h30, você vai trazer isso para 45 minutos. Se a pessoa quiser marcar um retorno, é um retorno de mais 45 minutos, onde ela vai pagar R$ 300 de novo. Ah, Natan, mas a pessoa que pagava 500 já tinha direito a um retorno. Então, agora você fez a pessoa gastar R$ 600 com você e ter o mesmo atendimento da de 500. Só que na cabeça dela, ela foi atendida 2 vezes. Mas não, foi a mesma quantidade de tempo o atendimento dela. Esses são pontos que a gente começa a mudar. Pode passar. Isso, tá? Então, essa parte aqui eu volto para a parte da Fabi, para a Fabi fazer a explicação. Espero que tenha ficado muito claro, tá, pessoal? Isso que nós passamos, né? Sempre deixando muito claro que não existe milagre, tá? Para tudo que nós formos fazer, os empreendedores, é trabalho duro, vai ter que entrar em contato, vai ter que mudar a forma de abordagem, vamos ter que testar novos criativos, vamos ter que mudar investimento, vamos ter que testar um novo público, vamos ter que testar a nossa oratória, como nós falamos com esse público, qual o tom de voz que a nossa empresa usa, qual a identidade visual, como ela aparece. Não adianta eu ter uma hamburgueria e a cor da minha hamburgueria ser branca e azul. Branca e azul é para remeter saúde. Você vai vender seguro, seguro de vida, você vai ter uma clínica nessas cores. A hamburgueria tem que ser cores fortes, você vai trabalhar um tom de vermelho, um tom de laranja, de amarelo. Tudo isso daqui muda a percepção do cliente, tá? E tudo isso afeta o resultado na ponta, lá no final, tá? Espero que tenha ficado claro essa parte. Quem tiver dúvida, pode mandar aí depois que a gente vai respondendo aí, tá? Não tem problema. E passo aí para você, Fabi. Perfeito, Natan. Amei a sua explicação, acho que ficou muito bem claro, né? Não sei se foi para nós que entende sobre o assunto, mas eu achei que foi bem didático, bem explicativo, né? Com exemplos claros. Parabéns, viu? Realmente, e obrigado por participar e por trazer seu conhecimento aqui para nós também. Imagina. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Então, agora que vocês já sabem que tráfego pago não é milagre, ele só potencializa, né, o que você já tem. Se sua oferta é boa, seu produto é bom ou seu conteúdo é de valor, o tráfego pago vai acelerar seus resultados. Agora, se você não tiver uma estrutura preparada, ele só vai fazer você perder dinheiro. Por isso, a estratégia e planejamento são essenciais, né? A produção de conteúdo, o conteúdo de valor é essencial para que as pessoas que chegarem na sua página saibam quem você é, saibam o que você oferece e saibam seus diferenciais, como os depoimentos no Google Meu Negócio, tudo que a gente cria por aqui. Então, para finalizar, vamos lembrar do que a gente viu aqui hoje. Entendemos o que é tráfego pago, as diferenças entre orgânico e pago, como usar os anúncios com inteligência, os conteúdos que você precisa ter para o turbinar, né? E principalmente como aplicar tudo isso no seu dia a dia para você crescer de verdade. E pode passar o slide, por favor. A gente vai finalizando por aqui. Então, eu quero deixar claro com tudo isso que a gente passou aqui, que você não está sozinho, que você não precisa tentar tudo isso sozinho. A nossa agência cria esses conteúdos, a nossa agência cria as landing pages, o e-commerce, o site, tudo para que você tenha uma boa estratégia, não só de marketing, quanto de branding, que é importantíssimo para você humanizar seus conteúdos, como a produção de conteúdo, como a roteirização, gravação, edição de vídeo. Nós trabalhamos com gerenciamentos, com copies,
artes digitais, tudo isso a gente trabalha aqui na TV Branding para cuidar da sua presença no digital, oferecendo a gestão e estratégia das redes sociais, né? Então, a produção de conteúdo, como eu falei, o audiovisual, fotos e vídeos profissionais roteirizados e a identidade visual, naming, tudo isso para que você tenha, atraia da melhor forma possível, sabendo que tem todo um trabalho antes para você gerar um tráfego pago bem sucedido, para atrair os clientes certos e as mentorias com as estratégias personalizadas também fazemos para que você tenha esses bons resultados. Principalmente para saber como você vai receber esses leads, se você está preparada para receber esses leads. Então, a gente tem toda a assessoria de marketing aqui também. Então, vamos colocar a sua marca no lugar certo e na hora certa. E se vocês quiserem falar comigo, através desse QR Code, tem o meu WhatsApp Business. Para você que sempre participa aqui, a gente tem um webinar gratuito, juntamos junto com a tutoria também. Então, nós temos um encontro por mês. O mês que vem... Carol, você tem o tema do mês que vem? Fácil aí? Senão, a gente vai divulgar no grupo VIP. Para você que não está no grupo VIP, eu deixei ele nos meus stories. Para você que não me segue, então comece a seguir a agência também, ative.branding, para você acompanhar tudo que a gente proporciona para os nossos clientes, nossos seguidores. E é isso. Espero que tenham gostado. Ficou alguma dúvida? Se ficou, levante a mão que a gente já tira a dúvida aqui. Senão, eu já vou finalizando por aqui mesmo. Alguém tem alguma dúvida que queira tirar comigo ou com o Natan? Acredito que não. Muito obrigado a todos os participantes pela honra. Todo mundo tem o meu contato, se não tem, pode escanear esse QR Code. Muito obrigada pela participação de vocês. Deus abençoe do fundo do meu coração. E é isso. Todo mês, mais conteúdos bons para você vir para o digital e colher os frutos que muita gente está colhendo e a gente pode colher também. Um beijo no coração de vocês e até o mês que vem. Deixa eu ver que dia que a gente vai fazer o próximo webinar. Dia 16/9. É o nosso... Não, 16 não, dia 9. Dia 9/9 é o nosso próximo webinar e a gente vai divulgar no grupo VIP o tema, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Tchau, Natan. Obrigada. Tchau, boa noite. Paz Deus, Fabi. Amém, querido. Deus abençoe. Amém.